Ok, então chegou aqui para minha mensagem que a gravação já começou. Bom dia, tá? Vou mandar o, o link da lista de chamada para vocês preencherem. É, exatamente, Pedro. Eu botei um link lá e agora a gente mudou o visual, a gente tá pelo Teams, né? O que permite gravar. Eu nem testei abrir o Google Meet hoje para ver se ainda tá gravando, mas a notificação é que a partir de hoje ia parar de gravar, tá? Eu vou só aprender a partilhar a tela aqui, que eu treinei isso no sábado, mas na hora que eu fiz, minha câmera sumiu. Vamos ver se vai dar certo agora. Se der tudo certo, a gente já começa a, a aula na sequência, tá bom? Aí depois eu aprendo a fazer o download dessa gravação e botar, disponibilizar para a turma, igual eu faço lá no Moodle da turma, tá bom? Só um segundinho. Você tá vendo a, a tela compartilhada? Eu só vejo a câmera do senhor. Eu não tô vendo a slide nem nada. Tá Ele tem ótimo. que ir em outro lugar. Tá ótimo, só um minutinho. Eu cliquei lá no compartilhamento, mas agora foi? Agora foi. Aí a câmera desativou. Desativa quando a câmera some quando vai fazer essa apresentação. É que no Google Meet a gente consegue. Eu fico vendo minha tela em duplicidade. Eu vejo minha câmera e vejo, quando eu volto aqui na sala, e vejo que eu estou partilhando. Eu estou na sala, não estou vendo mais minha câmera e eu só vejo assim o seu nome, né, numa bolinha escrita PS, imagino que seja Pedro dos Santos, né? E não aparece mais nada, entendeu? Então eu não consigo ver se está partilhando, mas se você for que está partilhando, tá ok, tá? Então, Pedro, bom dia, vamos começar a aula, tá? Com essa nova ferramenta. Já que está gravando, para deixar registrado, tá? Eu mandei, por que eu mandei só por mensagem esse aviso dizendo que ia mudar o Google Meet? Eu nem sei se as coordenações chegaram a falar com vocês isso aí ou não. Não, a coordenação não, só alguns professores. O senhor, a Marisângela. Pois é porque foi assim, eu dei aula para vocês segunda-feira normal, na terça-feira, depois que eu já tinha dado a minha aula da manhã também, aí chegou um e-mail da reitoria falando: "Olha, né, a partir de hoje, né, no caso dia 10, já não vai mais gravar", entendeu. Então assim, foi dessa forma que avisaram, não houve nenhum
um aviso prévio e no e-mail a gente vê que eles estão cientes desde dezembro, né? Então, assim, podiam ter avisado antes, porque teria feito isso em sala, mandado o link em sala e evitava confusão com a questão do número de alunos, tá bom? Mas então, só por isso que eu mandei aquele monte de mensagem com link e tudo mais. Mas agora, acho que já para a semana que vem fica tudo certinho, tá bom? Hoje, na aula passada, então, a gente estava falando sobre relações de Girard, tá bom? Então, a gente aprendeu soma e produtos. Tirar um pouquinho do zoom. Para equações do segundo e terceiro grau. E eu falei assim, de modo geral, se você quiser achar relações de Girard para grau maior, por exemplo, como é que você acharia, né, só para fechar o tema da última aula, né? Como é que você acharia, por exemplo, relações de Girard para equação do quarto grau, né? Porque eu falei, o livro coloca lá, de modo geral, e a gente não usa, então eu preferi falar o que é importante. A gente tenta resolver essa equação, ax à quarta mais bx ao cubo, etc., igual a zero. A gente aprendeu lá pelo teorema fundamental da álgebra que essa equação tem 4 raízes e que ela pode ser fatorada dessa maneira: x menos x, uma das raízes, x menos a segunda raiz, x menos a terceira, x menos a quarta raiz. Ok? Mesmo que alguma delas se repitam, você consegue fatorar dessa maneira. E para você achar, então, relações de Girard para essas equações que tem grau maior, basta a gente seguir o que foi feito aqui atrás, tá? Então, assim, você multiplica todo mundo por todo mundo e obtém as relações, só iguala os termos, tá bom? Eu acho mais importante lembrar isso foi o finalzinho da aula, do que decorar a forma que eles passam lá, tá bom? Então, o objetivo, né, na nossa aula de hoje, então, esqueci qual o número da aula, é a aula número 4 desse quarto bimestre, é passar mais algumas relações que nos permitem tentar buscar métodos para encontrar raízes de equações por meio dos coeficientes das equações, tá bom? Então, hoje, dia 10 de janeiro, a gente está caminhando para fechar o conteúdo nosso do ano letivo. E o seguinte, o que eu vou fazer, eu vou, por exemplo, mostrar como que a gente consegue usar rapidamente aqui, né, relações de Girard para resolver um exercício que eu tinha deixado da aula passada, e vou passar o outro tópico, que é o método de pesquisa de raízes racionais em equações que tenham coeficientes inteiros, tá bom? Então, na aula passada, eu deixei alguns exercícios, entre eles aqui, ó, pronto, eu vou pegar esse aqui para fazer, ó, questão 21, tá bom? Tenho deixado esse aqui lá da página 224, tá? Então, dada a equação algébrica, 3x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 23x menos 6, sabendo que o produto de duas raízes é 1, calcule as raízes da equação, tá bom? E aí, o que é interessante bom, aqui eu tenho, sendo o livro do professor, tem a resposta, é 1/3, 3 e 2, né? Mas como é que a gente pode resolver esse exercício tendo em vista o que a gente falou da aula passada, né? Bom, o que a gente aprendeu na aula passada, então aqui eu estou falando de uma equação grau 3. É o que eu falei, se você, não sei se você teve tempo de olhar os exercícios, porque também tinha prova para responder, mas você vai ver que mesmo de exercícios de vestibulares como o ITA, que são assim os mais pesados a nível nacional, esses de modo militar, tudo mais, não passam de relações para grau 3, tá? Então até por isso eu não desenvolvi, não mostrei esse do grau 4, mas fiz certinho aqui o de grau 3 para vocês, né? E a gente vai usar então essas relações aqui para poder resolver esse exercício, tá bom? Bom, ele fala da equação então de grau 3. Então, vamos recordar como é que são as relações de Girard para a equação de grau 3. É ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero.
Então, aqui nós temos, por exemplo, o A é 3, o B é menos 16, o C é 23 e o D é menos 6, tá bom? A gente aprendeu, então, que esta, né, se essa equação tem raízes x1, x2 e x3, então eu vou deixar zero igual aqui para lembrar que eu quero resolver a equação, tá? A gente pode fatorar, então, como sendo x menos uma das raízes, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. E quando a gente faz toda essa multiplicação, todo mundo por todo mundo, aí eu não vou fazer de novo, porque você pode ou ver o vídeo da aula passada, ou voltar o slide que eu deixei para vocês achar as relações. Eu vou só copiar elas aqui para a gente, tá bom? Aí eu não preciso nem escrevê-la de novo. Okay? Então, a gente pega, né, ao desenvolver esse produto lado direito e igualar, nós encontramos essas relações aqui. Então, essas são as relações de Girard para equações, para equação de grau 3, certo? Então, ele fala que a soma das raízes dá menos b sobre a. O produto, né, a soma dos produtos 2 a 2 dá c sobre a, e o produto das três dá menos d sobre a, ok? Então, x1, x2, x3 dá menos d sobre a. Agora, nós temos aqui que o a, por exemplo, do nosso exercício, certo? Do nosso exercício, então, vou traçar um paralelo aqui. Do nosso exercício, o a vale 3, o b vale menos 16, o c vale 23 e o d vale menos 6. Ok? Então, se a gente escreve para o problema que a gente quer resolver, como ficam as relações de Ra nesse caso aqui? A soma x1 mais x2 mais x3. Então, vale menos b sobre a. Então, como b é menos 16, fica menos 16, ou seja, 16 terços. O produto x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, então vale c sobre a, então 23 terços. E o produto das três, x1, x2, x3, vale menos o d, então como o d é menos 6, fica menos 6 dá 6, dividido por 3, ok? Entretanto, 6 dividido por 3, isso aqui dá 2, né? Ok? Então, o produto vale 2. O produto das três vale 2, ok? O exercício ainda dá uma última informação extra, que é o seguinte, né? Olha, sabendo que o produto de duas das raízes é 1, calcule as três raízes da equação. Pronto. Então, ele disse que o produto de duas vale 1. Então, digamos, x1 vezes x2 vale 1, certo? Então, onde aparece x1 vezes x2 vale 1. Se eu olhar para esse primeiro pedaço aqui, eu tenho x1 vezes x2 vezes x3, ou seja, o produto de duas dá 1. Então, quer dizer que a outra raiz, né, da última equaçãozinha aqui, eu tenho então que 1 vezes a outra raiz que eu não sei tem que dar 2. Logo, uma das raízes vale 2, certo? Agora, se uma das raízes vale 2, a gente pode usar as equações de cima e resolver o problema. Por quê? Por exemplo, a primeira equação, então, eu disse que o x3 vale 2. Eu substituo 2 aqui, certo? Nessa de baixo, onde tem x1 e x3, eu coloco 2. Perdão, onde tem x3, eu coloco 2. E onde tem um produto x1 vezes x2, eu troco por 1, porque foi a informação que o exercício deu, certo? Então, a gente fica com o seguinte problema. x1 mais x2, que eu não sei quem é, mais 2, igual a 16 terços. O outro, x1 vezes x2, então 1 mais 2x1 mais 2x2, isso igual a 23 terços. E aqui embaixo, por fim, né, o produto x1 vezes x2, quem tem informação do exercício, né, porque eu coloco aqui vezes 2, igual a 2, ou seja, x1 vezes x2 a gente sabia que era 1, né, então eu posso já deixar assim, x1 vezes x2 igual a 1. Essas duas primeiras provavelmente vão ser equações redundantes, né, ou seja, elas devem resultar na mesma resposta. Vamos ver aqui, ó. A soma x1 mais x2 é igual a 16 terços menos 2, certo? Só que eu posso escrever 2, então, como eu estou dividindo por 3, 6 terços, né? 6 por 3 é 2. Então, 16 menos 6, 10 terços. Então, eles têm soma 10 terços, ok?
Nessa de baixo tem que dar a mesma coisa, porque eu tenho o dobro da soma, vai ter que dar 20 terços, né? 2x1 mais 2x2 igual a 23 terços menos 1. Dividido por 3, né? Então eu posso pensar que 1 é 3 terços, né? 3 por 3 dá 1. Então 23 menos 3, 20 terços, né? Exatamente, o dobro tem que dar o dobro, né? E aqui x1 vezes x2, x1 vezes x2 igual a 1. Então, só quebrar a página aqui para a gente poder continuar. Então, a primeira linha diz o seguinte, né? Que a soma das duas dá 10 terços. Observe, então, essa que eu falei, então, que eu vou grifar de verde, é o seguinte, João. Eu tenho o dobro da soma, certo? 2x1 mais 2x2 é o dobro dessa soma, dá o dobro de 10 terços, ok? Então, na verdade, a primeira linha e a segunda linha, elas dão a mesma informação, eu posso descartar essa informação, certo? Então, por isso que eu estou tirando ela do jogo. E o produto é 1, ok? Então, você está procurando dois números cuja soma é 10 terços e o produto é 1. Ou seja, a gente está falando de resolver uma equação do segundo grau, como eu tinha falado lá atrás para vocês, né? Soma e produto, só para voltar aqui um pouquinho, né? Dois números cuja soma é conhecida e o produto também, né? Então, é resolver uma equaçãozinha do segundo grau. Ok? Então, como é que eu posso resolver essa equação do segundo grau? Sei lá, digamos, x2, ele é 10 terços menos x1. Substituo aqui, ok? Então, eu fico com x1 vezes o x2, 10 terços menos o x1, igual a 1. Então, eu vou ficar com 10 terços de x1, 10x1 sobre 3, menos x1 ao quadrado, isso igual a 1. Ou, então, trago 1 para cá e deixo a equação do segundo grau, né? Menos x1 ao quadrado, menos 10x1 sobre 3, ou menos, não, perdão, mais 10x1 sobre 3, menos 1, igual a 0. Para eu tirar esse 3 do denominador, melhorar a minha vida, então eu multiplico toda a equação por 3, por exemplo. Então eu fico com menos 3x1 ao quadrado, mais 10x1, menos 3 igual a 0, ok? Então pronto, agora é só resolver. Sei lá, calculo delta v ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Então é 100, menos vezes menos é mais, vezes menos, menos. 9 vezes 4, 36. 100 menos 36, 64. O x1, então, ele é menos o valor de b, então menos 10, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes o a, que é menos 3. Então, o x1 é menos 10, mais ou menos 8, sobre menos 6. Um para soma e outro para diferença. Então, sei lá, o x1 linha. Então, menos 10 mais 8 é menos 2. Menos 2 por menos 6, 1 terço. x1, duas linhas, né? Menos 10 menos 8 é menos 18. Por menos 6, dá 3. Então, as raízes são 1 terço e 3, certo? Para o x1. Se você substituir aqui para o x2, né? Então, você vai ver, o que acontece se o x1 for 3, por exemplo, certo? Você vai ver que o x2 dá 1 terço. Então, fica 10 terços menos 3, ok? Então, aquele mesmo argumento que eu usei lá, 3, como eu estou dividindo por 3, eu posso pensar em 9 terços. 10 menos 9, 1 terço. Então, quando o x1 é 3, o x2 vale 1 terço, que é a que apareceu aqui. Quando o x1 for 1 terço, o x2 vai dar 3, ok? Então, se o x1 for 1 terço, então quanto é o x2? 10 terços menos 1 terço. Então, isso dá 9 terços, que é 3. Ou seja, em todos os casos, as raízes são 3 e 1 terço. A outra raiz, a gente descobriu facinho aqui, era 2, batendo com gabarito, né? As respostas são 1 terço, 2 e 3, ok? Então, um parênteses é o seguinte, né? Acho que dá para exprimir aqui assim, fica melhor. A nossa equação,
original era 3x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 23x menos 6. Nós podemos escrever esta equação, ok? Eu não vou copiar ela de novo, vou só chamar aqui um asterisco. Da seguinte forma: 3 vezes o coeficiente líder, tá vendo? X menos uma das raízes, então, x menos 1/3, x menos a outra raiz, x menos 2, e x menos 3. É isso que a gente fez aqui, tá bom? Se a gente multiplicasse todo mundo, voltava nessa equação original. Tá? Foi usando dessa ideia que a gente obtém as relações de Ra e permite resolver esse exercício sem outro esforço a mais, tá bom? Um parênteses, assim, às vezes pode não ter gostado desse finalzinho aqui dessa solução, tá? Isso aí fica a critério de cada um como quer resolver. Entretanto, quando a gente tivesse montado aqui as relações de Ra, usando o fato do produto de duas delas ser 1, observe que, então, se x1 vezes x2 vale 1, então, naturalmente, o x3 vale 2, certo? O que a gente aprendeu lá atrás, então, opa, eu quero pôr outra página, mas não agora, é isso aqui mesmo. O que a gente aprendeu lá atrás é o seguinte, se eu sei que 2 é uma raiz para esta equação, se eu sei que 2 é uma raiz para essa equação aqui, o pessoal copiou. Eu nem tenho. Bom, vou ter que copiá-la. A equação é 3x ao cubo menos 16x ao quadrado. Acho que mais 23x menos 6. Então, como nós sabíamos que 2 era uma raiz para essa equação, nós conseguiríamos achar esta equação que sobra aqui, ou uma equivalente a ela, simplesmente dividindo esse polinômio por x menos 2, tá certo? Então, você poderia, por exemplo, ter usado, olha, sabendo que, pensando que aqui é o polinômio, certo? Sabendo que 2 é uma raiz, então p de x é divisível por x menos 2. E se usasse, então, Briot-Ruffini aqui, é sempre bom ver que tem outra maneira de resolver, tá certo? Então, você tem 3 menos 16, 23... e menos 6, ok? Então, se eu uso Briot-Ruffini para x igual a 2, aqui o resultado vai dar 0, né? A divisão dá 0, porque é divisível, certo? Pelo fato de ser raiz. E aqui no meio a gente acha esses coeficientes dessa equaçãozinha aqui, ó, ok? Direto, sem ter feito todo aquele resto, tá bom? Lembrando o algoritmo, você desce o primeiro, multiplica e soma. Então, 6 menos 16 menos 10. Menos 10 vezes 2 é menos 20, somado com 3, com 23 dá 3. 3 vezes 2, 6, somado com menos 6, zerou. Os coeficientes são 3 menos 10 e 3. 3 menos 10 e 3, tá vendo? Só deu trocado, tá? Então, você tem então que esse quociente aqui ó, é 3x ao quadrado menos 10x mais 3, ok? Então, resolver aquela equação original, 3x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 23x menos 6 igual a 0, era resolver a equação x menos 2 vezes 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a 0, ok? E aí, ou x menos 2 seria 0, ou 3x ao quadrado menos 10x mais 3 seria 0. Esta e esta aqui só tem o sinal trocado, todos, né? Menos 3, aqui é 3, menos 10, aqui é 10 e menos 3 é 3. Ou seja, só multiplicou por menos 1. Então, as raízes daqui, quando se resolvesse, o delta ia dar a mesma coisa. Você ia ver que uma raiz era 3 e a outra 1/3, tá bom? Aí fica, como eu falo, essa parte final sempre fica a critério. Tá vendo que aqui foi bem menor, né? Ok? Bem menor, bem mais rápido. Eu prefiro assim do que desse jeito aqui.
Mas em todo caso aqui a gente pelo menos treina, né, lembrar as equações, as relações de Girard, tá bom? Bom, esse foi um exercício para fechar o conteúdo da aula passada. Você vai ver que se tentar resolver, os outros são similares, tá bom? No sentido que você tem que conhecer essas relações que a gente botou aí atrás. E agora então a gente passa pro último tópico. Na verdade tem algumas, comentários a mais, exercício a mais, mas assim, tópico de conteúdo mesmo é o último tópico do livro, que é sobre, depois, como eu falei nas aulas seguintes, eu vou trazer alguns exercícios diferentes, no sentido de serem mais pesados, para a gente poder treinar isso que a gente falou, tá bom? Mas o último tópico, ele é sobre método de pesquisa de raízes racionais, tá bom? Então, o que que é uma raiz racional e o que que é um método de pesquisa, tá? Então, o livro chama até de tópico 7, né? O item 7, ele deixa até como um conteúdo opcional, mas é importante para falar para vocês, que é o seguinte, então, deixa eu pôr aqui. Tô só digitando que daí fica bonitinho. Racionais e uma equação algébrica com coeficientes inteiros. Aí sumiu. Algébrica. Pesquisa as equações algébricas. STRM. F. Com coeficientes inteiros. Bom, agora sim. O que é então esse tópico, né? Então, nós vamos pesquisar raízes racionais de equações algébricas com coeficientes inteiros. Então, esse é um método que permite, assim, você pelo menos chutar quais são possíveis raízes racionais. O que é uma raiz racional? Ou seja, uma raiz que pode ser escrita na forma de uma fraçãozinha de uma equação algébrica, desde que essa equação tenha os coeficientes inteiros. Então, por exemplo, esse exemplo que a gente fez aqui, ó, 3x ao cubo menos 16x ao quadrado mais 23x menos 6, ele tem raiz, ele tem todos os seus coeficientes sendo números inteiros. 3, menos 16, 23 e menos 6. Esse método ele diz assim, olha, se sua equação tiver raízes racionais, observe que ele não garante todas as raízes, mas se tiver raiz que pode ser escrita como frações, então, por exemplo, 1/3, 2 e 3, né, são escritos como frações, só lembrar, 1/3 já está lá como uma fração, mas 2 é 2 sobre 1 e 3 é 3 sobre 1. As possíveis raízes estão numa listinha que depende só dos coeficientes 3 e menos 6, a gente vai ver isso agora, tá bom? Então, imagina o seguinte, nós temos uma equação algébrica, então uma equação desse tipo, AN, x elevado a n, mais AN menos 1, x elevado a n menos 1, etc. A2x ao quadrado, mais A1x mais A0, igual a zero. Só que agora, todos esses coeficientes, em princípio aqui, eles podem ser até números complexos, certo? Só que a gente está interessado no caso onde eles só podem ser, agora, nesse momento, números inteiros. Então, lembrando, eles são inteiros, ou seja, isso significa para a gente, nesse momento, que eles podem ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ok? Só números desse tipo, ok? Então, o que esse método diz é o seguinte, se você tiver uma raiz da forma P sobre Q, ok? Se x P sobre Q for uma raiz
para a equação, então, digamos, vou chamar isso aqui de P de x, tá bom? Para a equação P de x igual a 0, então, P, vou pôr até de outra cor aqui, tá bom? P divide a 0 e Q divide a N, ok? Lembrando aqui que o AN para a gente é diferente de 0, ok? Bom, eu vou provar isso na próxima aula, até porque terá mais alunos, tá? Eu vou explicar o porquê que isso é verdade na próxima aula. Hoje eu quero usar essa informação a título de exemplo, para a gente ver assim, a lista, né, das possíveis raízes. Observe que em alguns casos, gente, Pedro, a gente não vai conseguir resolver, simplesmente não vai ter raízes, tá? Acontece o método diz assim, ó, se você tiver uma raiz que é escrita como uma fração, as possíveis raízes seriam essas, né? Então, o fato de não ser não significa que a equação não tem raiz, mas você vai concluir que ela não tem raiz algébrica, ou seja, uma raiz que pode, uma raiz que toda raiz é algébrica, uma raiz que possa ser escrita como fração, não vai ter uma raiz racional, tá bom? Então, eu vou pegar como exemplo aquele exercício, para você ver como é que quando a gente conhece informações a mais, permite, às vezes, resolver problemas com informações a menos, tá bom? Nesse exercício original aqui, ele fala assim, ó, resolva sabendo que o produto de duas raízes é iguais a 1, né? O produto de duas de suas raízes é 1. A gente pode resolver essa equação sem ter essa informação, ok? Então, a equação original, então era essa 3x ao cubo menos 16x ao quadrado. Se a gente conhecesse já esse método aqui, nós conseguiríamos, pelo menos, ter um palpite sobre as possíveis raízes racionais, tá bom? Então, vamos imaginar que o nosso problema fosse assim, né? Resolva essa equaçãozinha aqui, né? E ele não te dá nenhuma informação extra, ou seja, dessa vez ele não te falou que o produto de duas dessas raízes dá 1, né? Como é que você poderia resolver? O que a gente vê é o seguinte, esta é uma equação onde todos os coeficientes são inteiros, ok? Então, ele está dentro desse, onde a gente pode tentar pesquisar as raízes. O que a gente, né, o exercício diz para a gente o seguinte, olha, se ela tiver uma raiz que é escrita como P sobre Q, essa raiz, o P e o Q tem que atender a seguinte coisa, P divide o termo independente, né, ou seja, quem não tem x, o A0, nesse caso, P divide menos 6, e Q divide o coeficiente líder, no caso, aqui para o nosso exercício, o número 3, ok? 3, perdão, aqui 3. Ok? Então, P divide menos 6 e Q divide 3. Mas esses são, é fácil, então, a gente montar todas as possíveis frações que atendem isso. Por quê? Quem são os números que dividem, né? Quem são os números que dividem menos 6? Olha, mais ou menos 1, né? Tem que lembrar sempre os positivos e negativos. Mas então, mais ou menos 1 divide 6. Mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. São os números que dividem 6, certo? Aí, com sinais positivos ou negativos. Quem são os números que dividem 3? Né? Aqui não é que é igual. P pertence a esse conjuntinho. Q pertence a esse conjunto. 3 é primo, certo? Então, quem divide 3 é 1 e 3. Aqui, no caso, então, mais ou menos 1. Mais ou menos 3, certo? Então, todas as possíveis raízes racionais, ou seja, raiz escrita como frações, pertence ao universo que você vai montar fazendo todas as possíveis divisões aqui, certo? Sempre pegando, né, P dividido por Q. Então, nós vamos pegar 1 e menos 1 e dividir por 1 e menos 1, 3 e menos 3. Depois vamos pegar 2 e menos 2, dividir por 1 e menos 1, por 3 e menos 3. Você entendeu que, embora seja um processo chato, tem um número finito que a gente consegue achar de possibilidades para testar, tá bom?
Então, por exemplo, se eu pegar o primeiro caso, eu vou ter, por exemplo, vou começar do positivo. 1 dividido por 1, depois 1 dividido por 3. Menos 1 dividido por 1, menos 1 dividido por 3. Agora eu vou pegar os negativos embaixo. 1 dividido por menos 1, 1 dividido por menos 3. Menos 1 dividido por menos 1, menos 1 dividido por menos 3. Embora seja um processo chato, nós vamos ver que várias dessas raízes aqui se repetem, certo? Várias mesmo se repetem. É só você olhar nessas combinações possíveis aqui, o que nós teríamos seria mais ou menos 1 e mais ou menos 1/3, né? Você contou 8 aqui, você vai filtrar metade dessa, certo? Quando a gente fez esse primeiro momento aqui, a gente já listou todas essas 4. Aqui são raízes que repetem, tá bom? E a gente continua o processo. Ó. 2 dividido por 1, 2 dividido por 3. 2 dividido por menos 1, 2 dividido por menos 3, certo? E vírgula, menos 2 dividido por 1, menos 2 dividido por 3. Menos 2 dividido por menos 1, menos 2 dividido por menos 3. E a gente continua lá o próximo. 3 dividido por 1, 3 dividido por 3. 3 dividido por menos 1, 3 dividido por menos 3. Já fizemos para 3, certo? Agora para 6. 6 dividido por 1, 6 dividido por 3. 6 dividido por menos 1. E 6 dividido por menos 3. Eu não vou pôr já os dos sinais negativos, porque a gente já viu que esses menos aqui em cima simplesmente vão se repetir lá, tá bom? Agora a gente filtra, né? A gente vai excluir várias dessas que se repetem, né? Então, x pertence a 1 por 1 é 1. 1/3, ok? Menos 1 por 1 é menos 1. E menos 1 por 3 é menos 1/3, ok? Observe, então, aqui eu vou pôr de vermelho, né? A gente contou essas 4 aqui e não repetiu. 1 por menos 1 dá menos 1, já está listado aqui. 1 por menos 3 dá menos 1/3, está listado. Menos 1 por menos 1 dá 1, está listado. Menos 1/3 está listado. Então, essas 4 repetiu, a gente não precisa contar. 2 dividido por 1, então 2. Depois você pode botar em ordem para listar, tá bom? 2/3, menos 2 e menos 2/3. Esses outros que tem o sinal do menos 2 aqui, vou circular de laranja, eles se repetem, né? Então a gente não precisa listar eles. Com o tempo você vai criando prática, vai vendo qual que você precisa testar ou não, tá? 3 dividido por 1, 3. 3 por 3 é 1. Opa, mas 1 já foi, certo? Né? 3 dividido por 3 é 1. 1 já apareceu aqui, né? Então eu não preciso dela. 3 dividido por menos 1, menos 3, não apareceu ainda, então posso pôr menos 3. 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Menos 1 já apareceu aqui também, eu não preciso. 6 dividido por 1 dá 6, não apareceu, então eu coloco 6. 6 por 3 dá 2. 2 já apareceu, então eu não preciso contar ela. 6 por menos 1 dá menos 6. E 6 por menos 3 dá menos 2, já apareceu, ok? Então pronto. Todas as possíveis raízes, Pedro, que são escritas como frações, estão nessa lista, ok? Então, o que você tem que fazer é testar uma por uma dessas e ver será que alguma dessas são raízes ou não, ok? Se nenhuma fosse raiz, então a gente ia ver, olha, não tem nenhuma raiz que se escreve como fração. No caso aqui, é um exercício interessante, porque a gente sabe que todas as raízes se escrevem como frações, né? Porque a gente viu, tinha até o gabarito lá no início, 1/3, 2 e 3, certo? Então, o que a gente sabe é que, vou grifar de verde aqui, né? Se você testar, uma raiz está aqui, a outra raiz está aqui e a outra está aqui, ok? Claro, você apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candidatas a mais do que deveria, mas você pelo menos tinha onde testar, né? Você vai testar cada um desses, fala assim, olha, deu certo para 1/3, e aí, quando você está resolvendo um exercício desse na prática, basta você achar uma, né? Vamos supor que você achou 1/3 aqui, certo? Como é que você ia resolver? Você vinha e fazia esse pedacinho final aqui, ó. Né? Olha, igual eu fiz aqui, só que em vez de ser 2, você coloca 1/3, você ia achar a equação, então, ia ser x menos 1/3, e a equação do segundo grau aqui correspondente, que ia ter como respostas 2 e 3. Ou seja, ia aparecer 3 vezes x menos 2, x menos 3, ok?
Mas então, você achando uma delas, você resolve o seu problema. Você nem precisa testar todas as outras, tá? Então, aquele exercício deu informação, mas é uma informação que é extra porque a gente não conhecia esse método, né? Como eu falei, então, na próxima aula a gente vai ver como obter esse método, mas só para mostrar para você, nem sempre a gente consegue usar esse método a nosso favor, certo? Então, por exemplo, esta é uma equação que, se a gente usar esse método de pesquisa de raiz, se ela tiver uma raiz da forma P sobre Q, o P tem que dividir o número 1, então P divide 1, e o Q também divide 1, né, porque o coeficiente líder aqui de x ao quadrado é 1. Os números que dividem 1 são mais ou menos 1. Então, se eu fizer todas as frações possíveis, o que a gente está dizendo é o seguinte: P tem que ser 1 ou menos, ou a raiz tem que ser 1 ou menos 1. E a gente sabe que nem 1 nem menos 1 são raízes para essa equação. Então, não é que essa equação não tem raiz, certo? Mas o que a gente está dizendo é que ela não tem uma raiz que seja da forma racional, ou seja, que se escreve como fração. A gente aprendeu, né, no início do terceiro bimestre, que as raízes para esse problema são mais ou menos i, né, o número que não pertence às frações, tá bom? Ok? Mas então, pelo menos a gente viu um método a mais. Vou voltar aqui para a sala para poder encerrar a aula com você aí. Mas na próxima aula eu vou fazer mais um exemplo disso e vou explicar o porquê, então, isso é verdade, tá bom? Estou aqui de volta na sala, Pedro. Vou mandar de novo, caso você não tenha preenchido o link da chamada. Parei de partilhar para ver se pelo menos meu rosto volta a aparecer. Pronto, acho que voltou a aparecer. Agora eu vou. Tá bom? Eu vou deixar essa gravação para a turma, ok? E a gente volta a se encontrar na próxima segunda. Acho que agora, até lá, eu vou ter. Vocês foram a primeira turma, né? Vou ter outras para poder treinar um pouquinho mais como usar esse Teams e sofrer menos na próxima aula, tá bom? Tá bem, muito obrigado pela aula. Obrigado a você, viu? Uma boa semana Para e você também. a gente se encontra segunda.